Provavelmente você já viu esse vídeo do Pablo Marçal circulando por aí. Você tem dívida de alavancagem? Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Como eu sou um grande gerador de receita, eu tenho um pouquinho de problema com o banco. Qual o problema? Eu não gosto de pegar dinheiro com juro. Então eu consigo alavancar em situações que eu não pago juro. Por exemplo, eu sou um grande comprador de leilão. Lá no leilão eu só pago correção, não pago juro. Então, se o leilão me vende uma casa de 20 milhões por 5, que já aconteceu, eu prefiro. O que você prefere? Dar os 5 milhões ou prefere dar 25% e parcelar em 30? Não, o que você prefere? Parcelar? Por quê? Porque você vai fazer remissão do tempo e faz aquele negócio da renda da prestação. Eu comprei uma casa, essa casa, ela metade do aluguel paga metade da prestação. Uma casa de 6 milhões de reais, paguei 1,9. O que acontece? Esse mês é de abril, é a última prestação dela. Acabou. Faz outra não, nenê. Vou pegar um consórcio, vou comprar minha própria casa, pegar o capital e enfiar em outro lugar. E o aluguel vai ser exatamente o valor da prestação do consórcio. E eu cato o capital, que é meu, a casa continua minha e meu inquilino paga a casa. Jogo. E aí fica aquela dúvida: isso é um marketing agressivo ou é uma estratégia real de construção de patrimônio? Hoje eu vou te mostrar o que é real, o que é exagero e o que é verdade na hora de fazer a construção de forma correta do seu patrimônio. E fica comigo até o final, porque aqui vai mudar de vez a sua visão sobre consórcio e construção de patrimônio. O problema real não é o consórcio, o problema real é construção de uma dívida boa e uma dívida ruim. A maioria das pessoas pega e coloca tudo dentro do mesmo balaio. Cartão de crédito, cheque especial, financiamento, consórcio, tudo vira dívida, tudo vira medo. Só que isso trava completamente o seu crescimento patrimonial. Quem tem medo de qualquer tipo de dívida, na prática, acaba pagando muito mais caro ao longo do tempo, porque continua comprando tudo à vista, se descapitalizando e embutido pagando um juros abusivo que ela nem percebe. Alavancagem não é um pecado financeiro, mas sim uma ferramenta de construção. E o erro não está em usar uma dívida, e sim usar uma dívida de forma errada. O consórcio ele não tem juros compostos, ele não serve para uma compra impulsiva. Ele serve como uma estrutura de aquisição e planejamento. Não é milagre, não é enriquecimento rápido. É uma ferramenta, e a ferramenta na mão da pessoa errada machuca. Agora, a ferramenta na mão da pessoa certa te ajuda e te ajuda muito. E é isso que quase ninguém nesse mundo explica. Quando o Marçal fala isso aqui, eu não gosto de pegar dinheiro com juros. Eu gosto de alavancar em situações que eu não pago juros. Muita gente acha que isso é um tipo de exagero, ou é mentira, ou é algum tipo de marketing que ele está fazendo para alguma coisa. Só que, na verdade, o que ele quis dizer não é nada místico. O ponto central aqui é alavancar sem estar sob os juros compostos. Ou seja, usar estruturas financeiras onde o tempo trabalha ao seu favor e não contra você. Quando ele fala em parcelar, em pagar correção em vez de juros, em usar o aluguel para bancar a prestação, o foco aqui não é ficar devendo. O foco aqui é não imobilizar o seu capital. É entender que o tempo também é um ativo financeiro. Enquanto muita gente se descapitaliza totalmente para realizar a compra de um bem, quem pensa em estrutura mantém o seu capital girando. Não é mágica, não é frase de alto impacto. É engenharia financeira básica aplicada de forma correta. O consórcio, nesse contexto, ele entra como um meio e não como um fim. Ele permite acesso a bens de valor sem a penalidade dos juros compostos. E isso muda completamente o jogo para quem sabe usar de verdade. Tudo isso só é possível porque o consórcio ele tem uma base legal clara aqui no Brasil. Ele é regulamentado pela Lei 11.795 de 2008, a chamada Lei dos Consórcios. E essa lei ela garante algo que muita gente não sabe. Essa lei permite que você compra e venda e transfira sua carta para qualquer pessoa,
desde que ela passe por uma análise da administradora e a administradora aprove aquele cadastro. Isso vale tanto para cotas contempladas como para cotas não contempladas. Agora, aqui está o ponto que muda de verdade o jogo. Uma cota não contemplada, ela é basicamente uma promessa futura de um crédito. Ela ainda vai participar de um sorteio, vai participar de um lance. Já uma cota contemplada é diferente. Ela já está pronta para ser usada. E por isso ela tem um alto valor de mercado. Funciona basicamente como se fosse um imóvel na planta. Eu já utilizei esse exemplo em outro vídeo aqui do canal, mas ela é muito importante e boa de ser utilizada porque quando você compra um imóvel que está em construção, a tendência é você pagar um valor abaixo do que estaria após a conclusão desse imóvel. No consórcio, a contemplação faz exatamente a mesma coisa. Quando você está pagando e não foi contemplado ainda, ela tem um valor de mercado que basicamente é o que você pagou. Agora, quando você é contemplado, a liquidez e a valorização no mercado ela sobe consideravelmente. Por isso, uma carta contemplada costuma ser vendida por um valor usualmente bem maior do que ela já foi paga até aquele momento. Não é mágica, é oferta, demanda e principalmente estrutura jurídica. Quem entende isso usa o consórcio como uma ferramenta patrimonial. Quem não entende isso passa a vida achando que é apenas um parcelamento sem juros. Então, quando você compra um imóvel na planta, você paga mais barato nele exclusivamente por um motivo: o tempo. Você aceita esperar e o mercado te dá um desconto por isso. Durante a obra, aquele imóvel ele não tem uma liquidez imediata, mas no dia em que a chave do imóvel é entregue, ele deixa de ser uma promessa e vira um ativo de fato. E na hora o valor já muda. Com o consórcio é a mesma coisa. A cota não contemplada, como eu já disse anteriormente, é o imóvel na planta. Você paga menos porque ainda está esperando a contemplação. No momento da contemplação, essa carta ela fica pronta. Ela vira um ativo financeiro utilizável imediatamente. E é exatamente aí que nasce o ganho patrimonial. Ou seja, você pagou uma porcentagem por aquele valor, pagou número X, foi contemplado, você coloca uma margem em cima daquele valor, coloca a disponibilidade no mercado e o mercado paga por aquele ativo, por quê? Porque o pessoal tem pressa na aquisição daquela carta. Não é sorte, não é truque, é simplesmente utilizar o tempo ao seu favor. Quem entende isso, compra esperando e quem precisa, paga mais caro. Agora eu vou te mostrar a primeira estratégia prática que é a base de construção de patrimônio com consórcio, que é a estratégia da autoquitação da carta. Basicamente, ela funciona assim: você vai entrar num consórcio imobiliário, você vai pagando as parcelas até o momento da contemplação. Quando a carta é contemplada, você vai utilizar aquele valor para realizar a compra de um imóvel para alocação para geração de renda, não para simplesmente, comprei uma casa e quero aumentar o meu status. Então você foi lá, utilizou a carta, comprou o seu imóvel, colocou para locação, e aqui vem o ponto-chave de toda essa estratégia. Em um consórcio bem estruturado, a parcela e o aluguel têm um valor próximo, igual, ou ainda você vai ganhar mais no seu aluguel. Ou seja, o próprio imóvel começa a se pagar sozinho. Na prática, você antecipa a compra do ativo, se livra dos juros compostos e usa o fluxo de caixa do próprio aluguel para pagar as parcelas do consórcio. Por isso que aqui vem o principal ponto: consórcio feito da forma correta, não é uma dívida ruim. Ele funciona como a linha de crédito mais barata do Brasil, desde que usada da forma correta e principalmente estratégica. Você não está se endividando para consumir. Você está se endividando para construir riqueza e patrimônio. Agora eu vou te mostrar a segunda estratégia que é mais avançada e focada em avançar na construção de patrimônio. Essa estratégia é quase como se fosse uma bola de neve dos consórcios. A lógica aqui é simples, porém poderosíssima. Ao invés de tu fazer a compra de uma carta de consórcio grande, você vai quebrar todos esses valores em várias cartas pequenas. E sabe por que disso? Porque cada uma dessas cotas é uma chance separada de contemplação. Ou seja, quanto mais cotas você tiver, mais chances você tem de ser contemplado tanto por sorteio quanto por oferta de lance. E quando uma dessas cotas é contemplada, ela passa a ter um valor de mercado porque ela está pronta para ser utilizada. E nesse momento que entra a parte da estratégia. Você vai pegar e vai comercializar aquela carta contemplada
por um valor maior do que você pagou até aquele momento. Esse ganho não é sorte, ele simplesmente é o mercado precificando o tempo que você aguardou para ser contemplado. Tá, e o que eu faço com esse lucro agora? Você vai pegar, vai reinvestir em novas cotas, manter a sua capacidade de pagamento mensal. Resultado disso tudo, uma cota contemplada gera capital, esse capital gera novas cotas, essas novas cotas aumentam ainda mais as suas chances de contemplação. E é exatamente aí porque a gente fala que é uma bola de neve dos consórcios. Não é mágica, é matemática, tempo e principalmente disciplina. Mas olha só, essa técnica exige organização, controle emocional e principalmente visão de longo prazo. Quem tenta fazer isso com pressa e ganância acaba se perdendo totalmente. Quando bem aplicada, ela transforma o consórcio em uma ferramenta de multiplicação patrimonial bem acelerada. Agora vem a parte que quase ninguém fala e eu acredito que seja talvez a mais importante de todo esse vídeo de hoje. Consórcio não é milagre e principalmente ele não é para todo mundo. Essa estratégia ela exige planejamento. Você precisa saber exatamente quanto entra, quanto sai e por quanto tempo você consegue pagar as parcelas sem se apertar. Aqui entra um ponto crítico, que é o fluxo de caixa. Sem um fluxo de caixa organizado, o consórcio deixa de ser uma ferramenta e pode se tornar um belo de um problema. Se você já está endividado, atrasando contas, vivendo com o limite do cartão de crédito estourado, utilizando todo o valor do cheque especial, talvez essa estratégia não seja para você nesse momento. Primeiro você se organiza, depois você pensa numa alavancagem. Outro ponto que quase ninguém explica é a administradora faz total diferença nesse momento. Acha as regras do grupo, histórico de contemplação, transparência no contrato, facilidade na transferência de cotas muda completamente o jogo na hora de fazer um consórcio. Consórcio bom não é o mais barato no papel, é o que funciona melhor na hora de tu fazer qualquer uma dessas organizações. E guarda isso aqui, ó. Estratégia, ela não é uma aposta. Não existe garantia de contemplação rápida. O que existe é probabilidade, disciplina e principalmente tempo. Quem entra achando, vou dar um golpe no sistema, normalmente é o que mais sai frustrado. Quem entra entendendo as regras, joga o jogo certo e usa o consórcio como construção patrimonial, é o que sai vitorioso nessas condições. E é assim que funciona na vida real. E agora a pergunta mais honesta que dá para fazer agora. Isso aqui é para quem? Essa estratégia ela faz sentido basicamente para pessoas que tenham pelo menos um pensamento empreendedor. Gente que entende o fluxo de caixa, sabe lidar com previsibilidade e não toma as decisões emocionais com o dinheiro. Faz sentido também para quem quer diversificar o seu patrimônio, não colocar tudo num único ativo, não depender de banco, não ficar refém de uma única estratégia. É para quem foge dos juros bancários. Quem já entendeu que o financiamento tradicional no longo prazo cobra um custo muito alto e você fica dependente das mãos dos juros compostos. Outro ponto essencial, isso aqui é para quem pensa no longo prazo. Consórcio não é sobre pressa. É usar o tempo como um aliado e não como seu inimigo. Talvez o ponto mais importante de todos seja quem usa disciplina e com estratégia. Seguir regras, respeitar processos e não pular passos. Quem busca atalho normalmente se frustra. Quem respeita a lógica constrói patrimônio. Antes de finalizar, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Nem tudo que o Pablo Marçal fala é de fato verdade. E dizer isso aqui não diminui ninguém. Muito pelo contrário, é se comprometer com a verdade. Só que agora, nesse ponto específico, ele está coberto de razão. O consórcio, quando bem utilizado, pode sim ser usado como uma ferramenta de alavancagem patrimonial e ainda fugindo dos juros. Só que isso não acontece por mágica, ele acontece por um método. O que eu ensino aqui não é uma opinião minha, é educação financeira aplicada ao consórcio. Entender lei, entender estrutura, entender fluxo de caixa, entender processo, entender risco. Quando você domina esses pilares, o consórcio deixa de ser visto como uma simples parcela e começa a ser visto como uma ferramenta para alavancagem. E ferramenta boa na mão errada vira problema. Na mão certa, vira solução. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque aqui a gente fala sobre educação financeira de verdade. Sem promessa milagrosa, sem atalho perigoso, sem discurso emocional vazio. Consórcio, investimento e patrimônio, sempre com clareza, método e estratégia. Agora, se você quer entender como isso se aplica ao seu caso específico, se essa estratégia faz sentido para você hoje,
ou se ainda você está no momento correto de tentar essa estratégia, tem o link aqui na descrição que é para falar diretamente comigo e nós vamos fazer uma análise do seu perfil, vamos fazer uma construção ideal e ver qual momento financeiro você está hoje. Lá a gente faz simulação, analisa cenários, explica o risco, explica as regras, mostra qual administrador é melhor, qual é o caminho mais correto para seguir. Mas o mais importante de tudo, sem pressão e sem tentar empurrar nada para você. Estratégia patrimonial se constrói com decisão consciente e você tem que estar aberto e principalmente entender em qual momento você está hoje. Então eu espero você lá no meu WhatsApp. Um abraço e até o próximo vídeo.